Olá, muito bom dia! Então cá estamos nós para um combo de Facebook e Instagram e eu venho-vos falar da lei da atração. Então, para começar, quem está aí? De onde é que vocês me estão a ver? O que é que andavam a fazer nesta linda sexta-feira? Como é que está o tempo? Olá, Mónica, bom dia! Então, vocês já ouviram falar da lei da atração? Quase certeza, a lei da atração é algo já mais ou menos conhecido e muitas pessoas já aplicaram, já puseram em prática ou tentaram pôr em prática, e eu gostava de saber se alguém aqui me quer contar algum tipo de experiência com a lei da atração, para nós podermos começar. Muito bom dia! E também o que é que vocês pensam sobre a lei da atração, caso não tenham tentado pôr em prática ou não tenham conseguido pôr em prática, quais são os vossos pensamentos sobre esse assunto? É aquilo que eu gostaria de saber. Contem-me coisas, digam-me o que é que vocês acham disso. A lei da atração ficou mais conhecida com o livro O Segredo. Antes disso já havia quem falasse do assunto, mas de uma forma muito mais subjetiva. A partir daí várias pessoas tiveram acesso a essa informação de mindset, basicamente. Se tu acreditas, tu consegues atrair para a tua vida. Se tu acreditas, tu consegues criar essa realidade, mas na verdade não é tão simples assim como nós pensamos. A energia flui na direção do teu foco. Ok, sim, concordo completamente, mas já te aconteceu focar-te e acreditar e ter pensamento muito positivo em relação a um determinado assunto e ainda assim não obter o resultado que tu esperavas? Eu pergunto isto porque muitas vezes nos meus acompanhamentos eu lido com esta situação, que é a pessoa diz-me, sim, é preciso pensar positivo, mas mesmo pensando positivo, por vezes as coisas não acontecem e não fluem. E existe um fator que muitas vezes não é ponderado, que são os pensamentos inconscientes, que são... Eu por acaso acho que tinha aqui um apontamento. 12.000 por dia. 12.000. Quem é que consegue fazer face a 12.000 pensamentos que não controla? Então, como é que nós vamos tocar esses pensamentos inconscientes e como é que nós vamos poder influenciá-los positivamente, já que pensando conscientemente não é a solução? Pensar conscientemente não influencia os nossos pensamentos inconscientes, e estes pensamentos inconscientes estão relacionados com as memórias da nossa infância e com algumas experiências da vida que ficaram mais registadas no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Então nós, por ter estes registros destas memórias, vamos sempre acreditar que estas memórias definem para nós o que é a realidade. E daí nós podíamos até assumir que pessoas que têm memórias mais positivas conseguem criar uma realidade mais positiva e pessoas que têm memórias mais negativas conseguem criar uma realidade não tão positiva. No entanto, isto também não é uma regra e não funciona assim. Existem muitas pessoas que têm várias memórias negativas e ainda assim criam uma realidade bastante positiva para si. Então, regra, a receita está em tocar os pensamentos inconscientes de formas inconscientes. Como é que é isso? Formas inconscientes. Como é que vamos fazer tal coisa? Então eu vou-vos passar a explicar várias formas de o fazer. Primeiro que tudo, ter um corpo saudável, embora pareça um pouco não estar relacionado, é realmente a principal forma de ter pensamentos mais positivos a nível do inconsciente. Um corpo que sente bem-estar e que sente conforto
vai ter pensamentos muito mais positivos, e os nossos pensamentos inconscientes estão muito relacionados com o nosso sistema nervoso e com todas as indicações que o nosso corpo está a mandar para o nosso cérebro. Portanto, se eu tenho uma dor, vai ser muito mais complicado que os pensamentos do meu inconsciente estejam numa direção positiva. Se eu tenho cansaço, falta de energia, desregulação hormonal, uma alimentação incorreta, vai ser muito mais difícil que o meu inconsciente pense positivo se o meu corpo não está a ser bem cuidado e bem nutrido. Ok? Se eu sinto desconforto, se eu sinto dificuldades a nível físico. Então, este é um dos principais fatores e é muito, muito menosprezado, mas a saúde realmente é uma fonte de pensamento positivo e por isso nós devemos realmente cuidar bem do nosso corpo, ter hábitos saudáveis, ter um lifestyle saudável e nutrir os nossos pensamentos positivos através do bem-estar e do conforto no nosso corpo. Depois, nós temos emoções inconscientes que têm a ver com a nossa gestação, primeiros anos de vida, educação, experiências da primeira infância que nós não nos lembramos, mas elas estão aqui, estão cá guardadas. E por vezes essas memórias são uma fonte de não realização pessoal, porque essas memórias vão afetar o nosso subconsciente, o nosso inconsciente e vão estar sempre ali a disparar e a dizer que nós não merecemos, que nós não somos capazes, que nós não conseguimos, que é tudo difícil, que a vida é mesmo assim, etc, etc. Então, como cuidar dessas? Existem várias formas, existem vários sistemas que nos podem ajudar a cuidar dessas memórias. Algo que eu uso e que tem um efeito quase imediato é o tapping, EFT. São chamadas Emotional Freedom Techniques, em que tu vais bater, dar pequenos golpezinhos, pequenos toquezinhos em zonas específicas, áreas-chave do teu corpo que estão relacionadas com os principais meridianos ligados às emoções. Então, de certa forma, tu vais estimular aqueles pontos energéticos que podem diretamente influenciar as tuas emoções, ainda que não estejas consciente de onde é que elas vêm ou que tipo de emoções são. E isto, por norma, numa sessão, nós fazemos uma avaliação de 0 a 10, o quão forte é aquela emoção. Por exemplo, quão forte é a tua ansiedade, quão forte é o teu turbilhão de pensamentos, quão forte é a tua preguiça que não te deixa ir na direção daquilo que é mais importante para ti, quão forte é o teu medo. E por norma, no início de uma sessão, a avaliação é aí de 8 a 10, no final de uma sessão a avaliação é 0 ou 1. Portanto, as emoções quase imediatamente descem para um nível muito mais baixo, simplesmente por nós estarmos a estimular pontos energéticos conectados às emoções. Portanto, isto vai fazer uma conexão com o teu inconsciente e tu consegues realmente tocar aquelas áreas que estão sempre a disparar, aqueles pensamentos que não te estão a ajudar, que te estão a boicotar, de certa forma. E como é que isto se aplica à prosperidade? Bom, é o que diz a lei da atração. Se tu pensas positivo, tu atrais realmente para ti. Agora, para pensar positivo, tu precisas mesmo de pensar também inconscientemente positivo. Porque senão, como os pensamentos inconscientes são em muito maior quantidade, tu, na maioria, ou em média, vais estar a pensar negativamente. E é isso que boicota o uso da lei da atração na nossa vida. Depois também temos algo que eu adoro utilizar e que utilizo em mim, utilizo constantemente, portanto sempre, já há vários anos, e nas mulheres que acompanho têm resultados muito bons, são os florais de Bach. Os florais vão aceder a áreas energéticas onde estão registadas as tuas emoções e, de certa forma, as tuas dificuldades, os teus desafios emocionais. E de acordo com cada personalidade, vai haver um conjunto de florais que vai ser mais indicado. Então, estes florais vão estimular as áreas inconscientes, as áreas energéticas e vão-te fazer crescer qualidades ou virtudes. Portanto, na realidade, tu não estás a eliminar algo, e isto de eliminar às vezes não funciona bem, porque se tu não tens qualquer coisa para pôr lá naquele lugar, o teu corpo não elimina. Então, tu não estás a eliminar algo, tu estás a fazer crescer o oposto. E aquilo que é diretamente oposto vai tornar-se um hábito para ti e vai passar a ser a tua emoção
principal. Então, se tu sentes, por exemplo, aquela preguiça, aquela inércia de adiar as coisas, procrastinação, não fazes o que é mesmo importante para ti, não fazes aquilo que te diz mais, então tu podes fazer crescer em ti a atividade, o movimento e o foco, a direção de ir no sentido que tu queres e que tu precisas e que tu acreditas que é realmente importante para ti. E esta forma de tocar inconscientemente as tuas emoções e trabalhar inconscientemente as tuas dificuldades emocionais é muito boa para nós. Nas crianças, então, tem um efeito assim explosivo, porque as crianças não têm consciência das suas emoções muitas vezes, não criaram ainda uma rotulagem adequada para aquilo que elas sentem, então ainda é mais complicado de gerir, porque quando nós não sabemos o que sentimos, nós não conseguimos também sublimar, que é fazer crescer a emoção oposta em nós. Então, como para as crianças não há rótulos, também não existe sublimação e, sendo difícil para muitos adultos, é ainda mais complicado para muitas crianças. E por vezes nós temos até rotulagens como déficit de atenção, problemas de aprendizagem, que na realidade são simplesmente emoções, um turbilhão de emoções e um turbilhão de pensamentos muito grandes que são demasiado para aquela criança conseguir lidar. E como ela não sabe transcrever por palavras aquilo que ela sente, ela deixa-se contaminar, basicamente. E os pensamentos enchem tanto a cabeça que ela não consegue aprender, não consegue estar atenta, não consegue sossegar a sua mente e interferindo um pouco nessas emoções e criando emoções positivas de forma também inconsciente, que é como funcionam os florais, a criança vai acabar por conseguir sossegar o turbilhão da sua mente e sossegar as suas emoções e conseguir expressar primeiro que tudo e depois superar tudo aquilo que ela sente. Então, tem efeitos muito, muito positivos, tanto em adultos como em crianças, e é algo que vale muito a pena para uma evolução pessoal, para chegar a um foco maior e chegar a uma performance melhor na vida, basicamente. E depois, finalmente, uma outra técnica que é muito utilizada é o breathwork, a respiração, e a respiração tem vários contextos em que ela pode ser feita. No yoga temos o pranayama, os exercícios respiratórios. Os exercícios respiratórios conseguem afetar até o nosso batimento cardíaco e a nossa tensão arterial. Portanto, ninguém vai sofrer de hipertensão se souber fazer pranayama, se tiver um controlo respiratório total do seu organismo, e isto consegue-se praticando, basicamente, consegue-se com prática, não existe grande ciência associada. E depois temos o breathwork, que são sessões muito prolongadas de trabalho respiratório, pelo menos 1 hora, mas por vezes ainda mais, em que a pessoa basicamente vai usar a sua respiração, modelar a sua respiração e interferir nos seus pensamentos e memórias inconscientes, às vezes até da gestação, que são coisas que ninguém se lembra, de certeza. Olá, Kátia! Olá, muito bem-vinda! E a respiração tem várias componentes. Nós podemos trabalhar a respiração por si só, mas podemos também trabalhar a respiração em diversos contextos de desconforto e usar a respiração para sair do desconforto. Por exemplo, os banhos gelados são uma dessas situações e a pessoa coloca-se numa imersão de gelo. Claro que isto as primeiras vezes deve ser feito após a observação médica e com o apoio de um terapeuta da área, mas basicamente a pessoa coloca-se num banho de gelo e vai fazer trabalho respiratório até conseguir superar a dor e o desconforto de estar em água gelada. E o que é que isto traz de bom para a minha vida? Perguntam vocês. Então, uma vez que tu consegues gerir o teu desconforto numa determinada situação, tu vais conseguir gerir o teu desconforto em todas. Portanto, tu não vais mais, de certa forma, perder as estribeiras. Tu vais ter um controle total de ti própria em todas as situações. E isto pode ser muito vantajoso porque hoje em dia, na nossa vida, nós não experienciamos o desconforto
com grande frequência. E depois nós não conseguimos sair da nossa zona de conforto. Nós não conseguimos, por exemplo, aparecer em direto nas redes sociais. Nós não conseguimos, por exemplo, falar em público para 8.000 pessoas. Nós não conseguimos, por exemplo, aparecer na televisão sem hiperventilar. Então, nós não conseguimos às vezes adormecer sem tomar medicação, ou nós não conseguimos passar por uma determinada situação sem tomar calmantes. Nós não conseguimos discutir com o nosso chefe e dizer que ele não tem razão sem começar a chorar. Isto são situações em que nós não conseguimos sair da nossa zona de conforto. Porquê? Porque tudo se pratica nesta vida e nós não praticamos. Só a água fria no banho dá-me uma coisinha má. Kátia, primeiro começas 10 segundos, né? Tipo dos frio, vá. Vamos imaginar, dos frio. Primeiro 10 segundos, depois 15, depois 20, depois 25, depois 30 segundos. Vais chegar a 1 minuto. 1 minuto já é bastante. Mas se continuas a praticar, vais chegar a 10 minutos. É como tudo, é como no yoga. Quando nós começamos, nós também não conseguimos fazer todos aqueles exercícios estranhos. Mas se nós fizermos todos os dias, vai chegar um dia em que aquilo é super normal. Dá para fazer em qualquer contexto, em qualquer altura da vida. Existe um ditado na Índia que diz que se tu todos os dias pegares num bezerro ao colo, quando esse bezerro crescer e for um boi, tu continuas a conseguir segurá-lo ao colo. Portanto, não precisas de hoje para amanhã de entrar numa banheira cheia de gelo, não precisas nem provavelmente consegues, mas se tu trabalhares a tua gestão emocional e gestão do desconforto, tu vais realmente conseguir entrar em água gelada sem problema nenhum e ficar lá vários minutos, até há quem fique meia hora. Depende das circunstâncias e também de como é que está a ser esse dia para essa pessoa e como é que é toda essa experiência. Mas a questão aqui é a autossuperação e realmente trabalhar esse sair da tua zona de conforto, trabalhar o desconforto a um ponto em que certas coisas que poderiam ser desconfortáveis, na tua opinião, se tornam peanuts. Estás a ver? Tu fazes aquilo com uma perna às costas e não tem problema nenhum e não tem desconforto nenhum para ti. Ok? É esta a ideia e não propriamente hábitos circenses. O hábito faz o monge, faz sentido. Exatamente. Pronto, o breathwork é usado também como uma terapia de libertação emocional e de superação, em que fazemos esses tais ciclos que eu estava a falar, de cerca de 1 hora ou mais, e aí o que vai acontecer é que no mesmo ciclo de breathwork, a pessoa vai ter uma memória que antes era inconsciente para ela, vai ter a vivência desse momento, vai ter a superação emocional desse momento e vai sair dessa sessão de trabalho respiratório com essa questão superada. E para que é que serve voltar às memórias inconscientes se elas já estavam lá guardadas, recalcadas, sem fazer nada? Bem, o fazer nada é muito subjetivo. Todas as memórias fazem tudo. Então, por vezes, estas memórias inconscientes da infância podem determinar a forma como nós vivemos toda a nossa vida. Quem é que quer viver uma vida condicionada quando pode ter uma vida de total liberdade, não é? Eu acho que nem sequer há ponderação aqui, é mesmo sem contemplações. Toda a gente quer uma liberdade total. E a liberdade não é nada mais, nada menos do que a forma como nós vivemos, como nós nos expressamos e como nós nos relacionamos. Ok, mas eu vinha aqui falar de prosperidade. Tudo isto que eu estou a dizer tem a ver com prosperidade. Pensa comigo, todo o dinheiro que tu alguma vez conseguiste obter veio de outras pessoas e todo o dinheiro que tu alguma vez gastaste, usaste, foi para outras pessoas. Então todas as relações implicitamente tratam o dinheiro. O nosso relacionamento amoroso trata de dinheiro também. Os nossos relacionamentos com os nossos filhos tratam de dinheiro. E a questão é, se tu tens emoções que são limitadas, se tu tens emoções que são condicionadas e inconscientes, portanto tu nem sequer sabes disso, então tu vais ser uma pessoa condicionada também em relação à prosperidade e em relação ao dinheiro. Quem é que não quer ultrapassar isso hoje em dia? Conta-me se és aquela pessoa que não quer ultrapassar isso, que eu quero saber tudo.
Então, basicamente, gerir as nossas emoções, cuidar das nossas emoções é também cuidar da nossa prosperidade. Não tem como eu passar uma hora a pensar positivo, eu vou atrair a riqueza para mim, para poder realizar todos os meus sonhos. E depois lá dentro da nossa cabeça, no nosso inconsciente, está a disparar aqueles raios de trovoada que dizem: tu não mereces. O professor da segunda classe disse que tu nunca irias conseguir. Aquela pessoa disse que tu te portas mal. A outra pessoa uma vez deu-te a entender que pessoas como tu nunca vão passar daí. Isto está lá dentro a acontecer, ok? Tempo real. E por cada pensamento positivo tu tens mais de 100 destes. Então a maioria ganha sempre. Portanto, nós temos mesmo que cuidar das nossas emoções. É básico. É mesmo os básicos dos básicos para ter uma vida realizada. Então contem-me tudo, olha, gostem, se isto foi fixe para vocês, comentem aqui em baixo o que é que já fazem para cuidar das vossas emoções e como é que isso vos está a impactar, que experiências é que vocês já tiveram. Eu adorava saber aqui das minhas redes o tipo de experiências que vocês têm tido em relação à vossa gestão emocional e em relação aos mecanismos que vocês usam para cuidar das vossas emoções. Um grande beijinho e para a semana a mais. Bye bye! Então vamos lá. Desliga-se aqui Facebook e desliga-se aqui Instagram.